A terra que cobrou o preço. Ceará, 1853. Terra de sol ardente, ventos que cortam o rosto e horizontes tão vastos que parecem não ter fim. Um Brasil de antes da abolição, quando a riqueza de alguns florescia sobre o sofrimento de muitos. Aqui, o algodão era ouro branco. As plantações se estendiam por léguas, e o poder dos coronéis ultrapassava o das próprias leis. Muitos mandavam, poucos obedeciam. Mas todos temiam o nome de um homem, o coronel Francisco de Albuquerque. Francisco era dono de mais de 200 escravizados, uma casa grande de pedra no coração do sertão e fama de justiceiro cruel. Homem de fé torta. Rezava antes de castigar e dizia que a vara era a mão de Deus em terra seca. Nascido em 1801, herdou a fazenda Santa Cruz do pai e tornou-se senhor de um império cercado por dor. Se gabava de nunca permitir fuga, de enterrar o medo em cada olhar. Dizia que a terra do Ceará obedecia à sua voz. E foi essa mesma terra que anos depois cobraria o preço. Em uma madrugada abafada, enquanto o vento trazia cheiro de chuva e pólvora, um grupo de escravizados pôs em prática o que era proibido até sonhar. Uma rebelião. Liderados por Joaquim, africano de corpo marcado e alma indomável, eles ergueram facões e coragem, tentando escapar do inferno. O coronel acordou com o som de gritos e o clarão do fogo iluminando os campos de algodão. A rebelião durou o tempo de uma reza curta. Quando o sol nasceu, o chão estava tingido de sangue, e os sobreviventes já sabiam o destino que os esperava. E foi então, diante de todos, que o coronel proferiu sua sentença. Serão enterrados vivos como exemplo. Palavras ditas com calma, como quem dita uma oração. A chuva cessou, o vento parou, e até os pássaros silenciaram. Dizem que, naquele instante, a terra do Ceará segurou o fôlego, como se já soubesse o que viria depois. Mas essa história não termina ali, porque naquela mesma noite, enquanto os homens de Francisco cavavam as covas sob relâmpagos, algo começou a mudar. A terra que ele acreditava dominar esperava apenas o momento certo para cobrar tudo de volta. O preço da crueldade, da ambição e do sangue derramado. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois transformou essa fazenda num túmulo vivo. Até hoje, quem se aproxima dela diz ouvir vozes chamando debaixo da areia seca e o vento soprando o nome de quem nunca mais dormiu em paz, Coronel Francisco. A sentença do Coronel Francisco não foi dita em vão. Naquela mesma madrugada de 12 de outubro de 1853, enquanto o céu ainda carregava nuvens pesadas de uma tempestade que não veio, os capatazes reuniram os 15 rebeldes capturados. Joaquim, o líder, estava no centro, mãos amarradas com cipós, rosto inchado de porradas, mas olhos que não baixavam. Ao redor, os outros. Mulheres como Maria, de 28 anos, mãe de 3 filhos escravizados, com cicatrizes frescas nos braços, e homens como Pedro, de 40, que carregava o peso de anos de chicotadas nas costas. Todos nus da cintura para cima, expostos ao ar frio do sertão, como se a humilhação fosse parte da punição. Francisco desceu da varanda da casa grande, espingarda no ombro, bota de couro pisando firme na terra rachada. Vestia uma camisa branca suja de pólvora, calça de brim e chapéu de palha que sombreava seu rosto duro. A rebelião morre aqui, proclamou, voz ecoando como um sino rachado. A terra os receberá de volta vivos, para que sintam o que é ser esquecido. Os escravizados da fazenda, mais de 200 acordados à força e alinhados em silêncio forçado, assistiam, corações batendo como tambores de guerra africana. Alguns choravam baixo, outros, como os mais velhos, murmuravam preces em Iorubá, pedindo que os ancestrais guiassem as almas. Os capatazes, homens brutos contratados do vilarejo vizinho, começaram a cavar. Enxadas antigas, lâminas enferrujadas cortando a terra seca do Ceará. Solo de argila vermelha que não perdoa.
que guarda segredos como raízes profundas. 4 covas rasas, cada uma para 4 ou 5 corpos, a uns 100 metros das senzalas, perto de um matagal de mandacaru espinhoso. A escavação durou horas, sob o luar fraco que filtrava pelas nuvens. Cada golpe ecoava como um lamento, e o cheiro de terra úmida subia, misturado ao suor e ao medo. Joaquim, forçado a cavar sua própria cova, olhava para o coronel e dizia: "A terra não esquece, senhor. Ela cobra." Às 3 da manhã, o trabalho acabou. As covas mediam 2 metros de comprido, 1 de largura e mal 1 de profundidade. O suficiente para engolir vivos, mas não para dar paz. Os rebeldes foram empurrados um a um. Primeiro, as mulheres. Maria gritou pelo nome dos filhos, voz cortada por um tapa de capataz. Depois os homens. Pedro lutou, acertando um soco antes de ser derrubado. Joaquim foi o último. Olhou Francisco nos olhos e cuspiu. Deus vê tudo. O coronel riu, seco como o sertão, e deu o sinal. Terra jogada em punhados, primeiro nas pernas, depois no peito, nos rostos suplicantes. Gritos abafados subiram, como bolhas de um pântano, misturados ao som de enxadas cobrindo tudo. Em minutos, as covas eram montes de terra fresca, sem cruzes, sem marcas. Apenas o vento soprando poeira por cima. Francisco voltou para Casa Grande limpando as mãos na calça como se tivesse plantado sementes comuns. Mas os escravizados que assistiram sussurravam entre si. A terra comeu eles, mas vai cuspir o Senhor. O sol nasceu devagar, tingindo o céu de vermelho, cor de sangue, diziam os mais velhos. A fazenda acordou como sempre, colheita de algodão, senzalas fervendo de trabalho forçado. Mas algo mudara. Os pássaros não cantavam perto das covas novas. E à noite, quando o silêncio caía, um rumor baixo subia da terra, como respirações presas esperando o momento de explodir. Fica comigo, porque o que veio depois não foi só vingança. Foi a terra acordando e o coronel começando a sentir o peso do que plantou. Os dias seguintes à execução foram de um silêncio que pesava mais que correntes. Na fazenda Santa Cruz, o trabalho não parou, nunca parava no Ceará de 1853. Os escravizados, mais de 200 almas marcadas pelo medo, voltaram aos campos de algodão ao raiar do sol. Mulheres como Rosa, de 32 anos, com mãos calejadas de fiar linha, colhiam as plumas brancas sob o olhar dos capatazes. Homens como Manuel, de 45, carregavam sacos pesados nas costas, suor misturado a lágrimas não derramadas. A rotina era a mesma. Senzalas de taipa abafadas, onde famílias dormiam em redes de buriti, e o cheiro de feijão ralo cozinhando em fogueiras baixas. Mas algo mudara. Os rebeldes enterrados vivos não eram só terra e esquecimento. Eram sementes de uma fúria que começava a brotar. Tudo começou na tarde do 3º dia. Um tremor leve, como se a terra respirasse fundo. Os escravizados pararam nas fileiras, olhando para os lados. "É o vento", disse um capataz, chicote na mão. Mas não era. Perto das covas novas, agora cobertas de mato seco e poeira, o solo rachou em linhas finas, como veias pulsando. À noite, quando o coronel Francisco jantava na Casa Grande, mesa de madeira nobre, com pratos de porco assado e cachaça em copos de cristal, um rumor subiu do chão. Baixo no início, como sussurros em línguas africanas. Ele franziu a testa, achando ser o vento do sertão. Mas os criados, escravizados da cozinha, trocaram olhares. "São eles, senhor, Joaquim e os outros." Francisco riu, batendo na mesa. "Terra não fala, eles apodrecem." Mas a terra falava assim? Na senzala das mulheres, Rosa acordou com o chão tremendo de leve. Sonhou com Maria, a rebelde enterrada, estendendo a mão da cova. Não deixa esquecer. No dia seguinte, durante a colheita, um mandacaru perto das covas caiu sozinho, raízes expostas como dedos acusadores. Os pássaros que antes bicavam sementes nos campos sumiram dali. Voavam em círculos nervosos,
como se fugissem de algo subindo. Manuel, o carregador, jurou ver pegadas frescas ao redor das covas, marcas de pés descalços, mas sem dono. A terra o solta aos poucos, sussurrou ele para Rosa, enquanto fiavam algodão à noite. Os mais velhos, vindos da África, reconheceram. Era o chamado dos ancestrais, a maldição do solo pisado com sangue. Francisco notou, mas negou, mandou capatazes cobrir as rachaduras com mais terra, plantou mudas de algodão por cima, como se pudesse apagar o crime. Ele andava pela fazenda com mais guardas e espingarda sempre ao lado, dormindo mal com sonhos de mão saindo do chão. Uma vez na varanda, ouviu o nome Joaquim no vento, ecoando como um grito abafado. Ilusão, disse a si mesmo, bebendo mais cachaça. Mas os escravizados sentiam diferente. Rezas em segredo cresciam, oferendas de milho e água perto das covas, preces em quimbundo pedindo que a terra julgasse o opressor. A fazenda, que antes era prisão de ferro, virava palco de julgamento invisível. O sol do Ceará queimava mais forte, como se avivasse a raiva adormecida. E então, na 7ª noite, o primeiro sinal claro veio. Um vendaval repentino, sem nuvens, levantou poeira das covas. Areia fina invadiu a casa grande pelas frestas, cobrindo o chão do quarto de Francisco como um aviso. Ele tossiu, sentindo grãos na garganta, e pela janela viu sombras se movendo no campo, silhuetas de corpos se erguendo devagar. Acordou os capatazes aos berros, mas quando chegaram, só havia terra revirada. Eles voltam, murmurou um escravo no escuro. A maldição não era fantasma de ar, era da terra, viva e paciente. Fica comigo, porque os sinais viraram tormento, e o coronel começou a cavar sua própria cova sem saber. As semanas viraram um pesadelo lento na fazenda Santa Cruz. O que começou como sussurros da terra agora era um tormento que não dava trégua. Os escravizados sentiam primeiro. Durante a colheita, o algodão nas fileiras perto das covas murchava sem motivo, plumas brancas virando pó seco ao toque. Rosa, a fiandeira, viu isso de perto. Suas mãos, já marcadas por anos de trabalho, tremiam ao colher. Eles não deixam crescer o que foi regado com sangue, sussurrou ela para Manuel, enquanto carregavam sacos ao entardecer. Os capatazes, antes brutais, agora hesitavam. Um deles, João, de 30 anos, alto e de pele queimada, acordou com areia na boca como se tivesse sido enterrado por horas. É maldição, disse ele para os outros, voz baixa, para não acordar Francisco. O coronel, porém, negava com fúria. Aos 52 anos, sua barba grisalha agora desgrenhada, olhos azuis injetados de cansaço, ele dobrava a vigilância. Mais guardas patrulhando as senzalas à noite, cães ferozes soltos nos campos. Mas a terra ria dele. Toda madrugada, vendavais locais surgiam do nada. Redemoinhos de areia fina que dançavam só perto das covas, levantando poeira que invadia os pulmões. Um dia, durante o almoço ralo de rapadura e água, o chão tremeu forte. Rachaduras se abriram como bocas e de dentro veio um cheiro podre, de corpos em decomposição misturado à terra úmida. Os escravizados pararam, corações acelerados. Uma criança, filha de Rosa, gritou: "Mamãe, a terra tá viva!" Capatazes chicotearam para calar, mas o medo já se espalhava como seca. Francisco sentiu no próprio corpo, na casa grande, paredes de pedra que resistiam às secas, agora rangiam como madeira velha. A areia entrava pelas janelas trancadas, formando montes nos cantos do quarto. As semanas viraram um pesadelo lento na fazenda Santa Cruz. O que começou como sussurros da terra agora era um tormento que não dava trégua. Os escravizados sentiam primeiro. Durante a colheita, o algodão nas fileiras perto das covas murchava sem motivo, plumas brancas virando pó seco ao toque. Rosa, a fiandeira, viu isso de perto. Suas mãos, já marcadas por anos de trabalho, tremiam ao colher. Eles não deixam crescer o que foi regado com sangue, sussurrou ela para Manuel, enquanto carregavam sacos ao entardecer.
Os capatazes, antes brutais, agora hesitavam. Um deles, João, de 30 anos, alto e de pele queimada, acordou com areia na boca, como se tivesse sido enterrado por horas. "É maldição", disse ele para os outros, voz baixa para não acordar Francisco. O coronel, porém, negava com fúria. Aos 52 anos, sua barba grisalha, agora desgrenhada, olhos azuis injetados de cansaço, ele dobrava a vigilância. Mais guardas patrulhando as senzalas à noite, cães ferozes soltos nos campos. Mas a terra ria dele. Toda madrugada, vendavais locais surgiam do nada. Redemoinhos de areia fina que dançavam só perto das covas, levantando poeira que invadia os pulmões. Um dia, durante o almoço ralo de rapadura e água, o chão tremeu forte. Rachaduras se abriram como bocas e de dentro veio um cheiro podre de corpos em decomposição misturado à terra úmida. Os escravizados pararam, corações acelerados. Uma criança, filha de Rosa, gritou: "Mamãe, a terra tá viva!" Capatazes chicotearam para calar, mas o medo já se espalhava como seca. Francisco sentiu no próprio corpo. Na casa grande, paredes de pedra que resistiam às secas agora rangiam como madeira velha. A areia entrava pelas janelas trancadas, formando montes nos cantos do quarto. Ele acordava tossindo, garganta arranhada por grãos invisíveis, sonhando com mãos saindo do solo, dedos negros e calejados puxando suas botas. "É o vento do sertão", repetia para os criados, mas sua voz tremia. Mandou cavar mais fundo ao redor das covas, jogar sal e rezar missas extras com o padre do vilarejo, que chegava a cavalo toda semana. O padre, homem magro de 60 anos com crucifixo de prata, abençoava o chão, mas ao tocar a terra, recuava. "Algo resiste aqui, coronel. Almas presas clamam justiça." Os escravizados em segredo alimentavam a maldição. Manuel, o carregador, enterrava oferendas nas rachaduras, folhas de boldo e água de coco, preces em quimbundo para invocar os orixás. Rosa contava histórias para as crianças nas senzalas. Joaquim não morreu. Ele virou raiz e a terra é o corpo dele. O pânico crescia. Capatazes desertavam à noite, deixando chicotes para trás. Cavalos relinchavam sem motivo, fugindo para os matagais. Uma noite, o vendaval atingiu o celeiro. Sacos de algodão explodiram em poeira, como se a terra cuspisse o que fora plantado sobre dor. Francisco, na varanda, viu sombras se movendo. Silhuetas de corpos enterrados erguendo-se devagar, olhos brancos no escuro. Correu para dentro trancando portas, mas a areia já estava no ar, sussurrando nomes. Francisco, pague. A fazenda, outrora o orgulho do Ceará, virava ruína viva. O algodão murchava em campos inteiros, o gado morria com pulmões cheios de poeira fina. Os escravizados sussurravam: "A terra acordou." Francisco, isolado na casa grande, bebia cachaça para esquecer. Mas o tormento só crescia. Vendavais que seguiam seus passos, areia que formava pegadas ao seu redor. Ele mandou chamar curandeiros do interior, mas nenhum ficava. "A maldição é de sangue, senhor. Só a terra resolve." O tormento da areia viva culminou em uma noite sem lua, em dezembro de 1853, quando o Ceará inteiro parecia prender a respiração. Na casa grande, o coronel Francisco de Albuquerque, agora uma sombra de si mesmo, barba por fazer, olhos fundos de insônia, pele amarelada como terra seca, deitava em sua cama de madeira entalhada, importada de Portugal. O quarto, outrora luxo com cortinas de linho e um crucifixo na parede, agora cheirava a poeira e medo. Ele bebia cachaça direto do gargalo, tentando afogar os sonhos que o perseguiam. Covas se abrindo, mãos de Joaquim puxando suas pernas pro abismo. "É só o sertão", murmurava, mas sua voz saía rouca como se grãos já arranhassem a garganta. Os escravizados nas senzalas distantes sentiam o ar pesado. Rosa e Manuel, reunidos em círculo secreto sob uma rede, rezavam em voz baixa: "Que a terra feche o ciclo."
Eles sabiam. A maldição não era vingança cega. Era equilíbrio, o solo do Ceará devolvendo o que fora roubado. Naquela noite, um tremor começou. Baixo, como um coração batendo sob o chão. Francisco acordou sobressaltado, sentindo o colchão afundar levemente. Terremoto? Pensou, mas era pior. Pela fresta da janela, a areia começou a entrar, não em rajadas, mas em filetes finos, como sangue de uma ferida. O vento uivava confinado, redemoinho nascido do nada, carregando poeira das covas distantes. Ele se levantou tossindo e correu para a porta, trancada por fora como ele mandara para os capatazes. "Abram! Abram!" berrou batendo nas paredes de pedra. Mas a areia subia, primeiro nos pés, fria e pegajosa, subindo pelas botas como dedos vivos. Francisco chutava, gritava, mas ela se acumulava, formando montes que sussurravam nomes. Joaquim, Maria, Pedro. O ar ficava espesso, poeira invadindo os pulmões, forçando-o a engolir grãos que arranhavam como vidro. Ele caiu de joelhos, mãos cavando o chão, mas a terra respondia. Rachaduras se abrindo no piso de madeira, areia jorrando como uma fonte invertida. "Deus me perdoe", implorou agarrando o crucifixo, mas o metal queimava como ferro quente. Fora da casa grande, os capatazes acordaram com os gritos. João, o hesitante, correu com uma lanterna, mas parou a 10 metros. O vendaval girava só ao redor da casa, poeira formando silhuetas, corpos enterrados erguendo-se, olhos brancos acusando. "É o fim do senhor", murmurou ele recuando. Nas senzalas, os escravizados assistiam de longe. O céu clareava com um clarão estranho, como se a terra iluminasse sua justiça. Dentro, Francisco sufocava. Boca cheia de areia, visão turva de mãos negras emergindo do chão, puxando seu colarinho. "A terra cobra o preço", ecoou a voz de Joaquim em sua mente, enquanto o redemoinho o cobria inteiro, como uma cova viva. Seus últimos movimentos foram debulhados, unhas cravando no piso, até o silêncio. Ao amanhecer, o vendaval parou. A casa grande estava intacta por fora, mas dentro, Francisco jazia sob uma camada de areia fina, corpo contorcido, olhos abertos em terror eterno, garganta entupida de terra vermelha do Ceará. Os capatazes o encontraram horas depois, fugindo em pânico. Os escravizados se aproximaram devagar. Rosa tocou a areia, sentindo um calor residual. "Eles voltaram para casa", disse Manuel. A fazenda, agora órfã de senhor, começou a mudar. O algodão brotou mais verde. Os pássaros voltaram. Mas a maldição selara seu legado. Quem pisava ali sentia o chão pulsar, como se almas libertas vigiassem. "Fica comigo, porque o que veio depois não foi o fim, mas o eco que assombra o sertão até hoje." O amanhecer de dezembro de 1853 trouxe um silêncio novo à fazenda Santa Cruz. Não o opressivo de antes, mas um alívio tenso, como o ar após uma seca quebrada. O corpo do coronel Francisco foi encontrado pelos capatazes remanescentes, enterrado sob areia fina no próprio quarto, rosto contorcido em agonia, mãos cravadas no piso como se tentasse cavar para cima. Nenhum ferimento visível, só poeira vermelha entupindo nariz e boca, olhos azuis vidrados em terror. "A terra o comeu vivo", sussurrou João, o capataz desertor, recuando da porta. A notícia correu como fogo em palha seca. Escravizados se reuniram nas senzalas, olhos úmidos de lágrimas misturadas a alívio. Rosa, abraçando a filha, murmurou. Joaquim venceu. Manuel, com cicatrizes nas costas brilhando ao sol, tocou o chão. A maldição fechou o ciclo. Sem senhor, a fazenda parou. Os capatazes fugiram para os vilarejos, deixando chicotes e espingardas para trás. Ninguém queria herdar a terra amaldiçoada. Autoridades de Fortaleza, alertadas por um mensageiro a cavalo, chegaram 2 dias depois. Um juiz magro de 40 anos, com cartola empoeirada,
e um padre que recusou entrar na casa grande. Morte por asfixia natural, decretou o juiz, mas os escravizados riram baixo. Natural, a terra julgou. O corpo de Francisco foi enterrado às pressas em um cemitério distante, sem missa. O padre abençoou de longe, cruzando-se repetidas vezes. A fazenda foi leiloada, comprada por um primo distante do coronel que nunca pisou ali, alugando para meeiros pobres que juravam ouvir sussurros à noite. Os rumores se espalharam pelo Ceará como o vento do sertão. Em feiras de Quixadá e vilas como Crato, viajantes contavam. O coronel que enterrou rebeldes foi sufocado pela própria areia, vingança dos ancestrais. Escravizados de outras fazendas escutavam, olhos brilhando. Histórias de Joaquim viravam lenda, um herói africano que transformou terra em juiz. Rosa e Manuel, agora semi-livres sob o novo arrendamento, cuidavam das covas. Plantaram mudas de algodão simbólicas, deixando oferendas de milho e cachaça. Eles vigiam, diziam. Mas o legado não era só paz. Ecos persistiam. Noites de lua cheia, o chão perto das covas tremia, e sombras de corpos se moviam nos matagais. Um meeiro novo na terra acordou com areia na cama, tossindo nomes. Francisco, pague. A maldição evoluiu para guardiã. Escravizados fugitivos usavam a fazenda como rota de escape. A terra protege os seus, sussurravam. Manuel guiou 3 famílias para a liberdade, passando pelas covas à meia-noite. O vento soprava suave, como bênção. Rosa ensinava às crianças. A escravidão acaba quando a terra acorda. O algodão brotou abundante em 1854, mas só longe das covas. Perto delas, flores silvestres nasceram. Mandacaros com espinhos afiados como sentinelas. Vilarejos vizinhos evitavam o local. Boatos de gado morrendo sufocado, poços secando com cheiro de decomposição. O juiz de Fortaleza registrou em atas: Fazenda Santa Cruz, amaldiçoada por atos de crueldade. Anos depois, a história virou cordel nas feiras. O coronel enterrador, sufocado pela terra. Mas para os escravizados era mais. Prova de que o sangue derramado não evapora. A fazenda, ruína parcial, tornou-se símbolo. Quem oprimia pagava, e a terra lembrava. Francisco, no túmulo distante, sonhava com covas se abrindo, mas era tarde. Os rebeldes, livres no solo, vigiavam o eterno. Fica comigo, porque os ecos da maldição viajaram além do Ceará, moldando lendas que ainda sussurram hoje. A morte do coronel Francisco não ficou confinada à Fazenda Santa Cruz. Ela viajou como o vento do Nordeste, carregando lendas que acendiam fogos de resistência. Em 1854, mensageiros a pé e carroceiros espalharam a história. O enterreador de vivos foi engolido pela terra que ele sujou. Em feiras de Quixadá, no Ceará, cordéis eram vendidos por um vintém. Versos rimados de O Coronel Sufocado, com gravuras toscas de areia subindo como fantasmas. Escravizados de fazendas vizinhas escutavam ao anoitecer, ao redor de fogueiras. Joaquim e os outros viraram guardiões do solo. Quem oprime, a terra cobra. Rosa e Manuel, agora líderes informais na fazenda semi-abandonada, contavam a versão verdadeira, não como terror, mas como lição. A maldição é justiça dos ancestrais. Os boatos cruzaram fronteiras. No Piauí, em plantações de algodão perto de Oeiras, escravizados como Zé, de 38 anos, fugido da Bahia, usavam a lenda para encorajar quilombos. Se a terra comeu o Francisco, vai comer os senhores daqui, diziam em reuniões secretas sob o mato. Um quilombo no sertão piauiense, com 50 almas, batizou uma clareira de Poço do Coronel, um buraco natural, onde enterravam oferendas, rezando para que a maldição se espalhasse. No Pernambuco, em Recife, intelectuais abolicionistas como o jovem Joaquim Nabuco, de 15 anos em 1854, ouviam ecos da história via jornais locais.
relatos de mortes sobrenaturais em fazendas cearenses que alimentavam debates contra a escravidão. A terra clama por liberdade, escreveu um panfleto anônimo inspirado no caso. A lenda influenciou fugas e rebeliões. Em 1857, um grupo de 20 escravizados do Ceará marchou para o interior, cantando versos da história. Terra vermelha, cobra o preço, senhor cruel, vai pro poço. Eles usaram a fazenda Santa Cruz como ponto de parada. Manoel os guiou pelas covas, onde o chão tremia em aprovação, segundo juras. No Maranhão, senzalas de engenhos de açúcar sussurravam. O Ceará mostrou o caminho. Enterrem os opressores em vida. Mulheres como Rosa inspiravam. Fiavam redes com nós simbólicos, cada um representando uma alma vingada. Até padres abolicionistas como o de Crato pregavam. Deus usa a terra para julgar os injustos, citando Francisco como exemplo bíblico invertido. Mas o terror persistia nas lendas. Viajantes evitavam a estrada para Santa Cruz, carroças atolavam em areia movediça repentina e noites traziam sussurros de nomes. Francisco, pague. Um fazendeiro do Rio Grande do Norte comprou terras próximas em 1860, mas seu gado morreu sufocado em poços secos. Ele vendeu tudo, jurando ver sombras de escravizados nos campos. Abolicionistas usavam isso em palestras. A escravidão corrói a terra e ela revida. Em 1865, com a lei do ventre livre se aproximando, panfletos no Ceará citavam o coronel. Não esperem leis, a terra já julga. Manoel, envelhecido mas firme, viajou como contador de histórias, espalhando a lenda para 10 vilas, plantando sementes de revolta. Pelo Nordeste, a maldição virou hino silencioso. De quilombos no Piauí a senzalas em Pernambuco, escravizados tatuavam marcas nas costas, linhas como rachaduras da terra. O algodão do Ceará, outrora ouro, agora carregava estigma. Compradores ingleses pediam 100 maldições. A história de Francisco, de tirano à lição, moldou o caminho para a abolição, não só por leis, mas por medo e esperança. A terra, vermelha e paciente, sussurrava: o preço será pago. Fica comigo, porque essas lendas não pararam no século XIX. Elas ecoam em movimentos que libertaram o Brasil. As lendas da Fazenda Santa Cruz não pararam de viajar. Elas se enraizaram no coração da luta pela abolição, transformando o terror de Francisco em farol de esperança. Pelo Ceará dos anos 1870, com a Lei do Ventre Livre de 1871 ecoando nas fazendas, a história do coronel virava arma verbal. Em Fortaleza, jornais como O Libertador publicavam relatos. A terra do Ceará cobra o preço da escravidão. Vide o sufocamento do tirano de Santa Cruz. Abolicionistas como o Dragão do Mar, o jangadeiro Francisco José do Nascimento, de 30 anos em 1870, contava a lenda nas docas. Joaquim mostrou que a terra não aceita correntes. Liberem os escravizados, ou ela os engolirá. O declínio começou devagar, mas firme. Fazendas de algodão no interior cearense, outrora prósperas, murchavam como o solo amaldiçoado. Boatos de maldições afastavam compradores, e capatazes desertavam temendo o mesmo fim de Francisco. Em 1875, um movimento de escravizados livres em Quixeramobim usou a lenda para boicotar o tráfico. Não comprem algodão manchado de sangue, a terra lembra. Manoel, agora de 60 anos, barba branca e olhos sábios, viajou como testemunha viva. Em assembleias secretas, contava como a areia sufocou o opressor. Não foi fantasma, dizia. Foi a raiva dos ancestrais acordada pelo sangue. Mulheres como Rosa, viúva e líder de uma roça coletiva, teciam redes com fios simbólicos. Cada nó, uma alma vingada. A lenda influenciou leis e revoltas. Em 1880, com a Lei dos Sexagenários, panfletos no Ceará citavam Santa Cruz. A escravidão morre porque a terra a rejeita.
como rejeitou Francisco. Quilombos no sertão, como o de Jucás, batizaram entradas de covas do Coronel, onde fugitivos juravam lealdade à maldição. Dragão do Mar, em 1884, liderou greves de jangadeiros em Fortaleza, parando o embarque de escravizados. A terra cearense clama liberdade, como clamou contra o enterreador. O Ceará, pioneiro na abolição, libertou seus escravizados em 1884, 2 anos antes da Lei Áurea. Historiadores dizem que o medo da maldição ajudou. Senhores vendiam terras baratas, temendo vendavais noturnos. O declínio do sistema escravista no Nordeste foi acelerado por esses ecos. No Piauí e Pernambuco, fazendas colapsavam com boatos, gado sufocado, solos inférteis. Escravizados, inspirados, formavam sociedades secretas, filhos da terra, jurando vingar como Joaquim. Em 1888, com a Lei Áurea assinada por Princesa Isabel, o Brasil ecoou o Ceará. A escravidão acabou porque a terra não a quis mais. Rosa, já idosa, viu a assinatura em jornais velhos. Eles venceram. Manuel enterrou uma última oferenda nas covas originais, milho e terra de quilombos livres. A fazenda Santa Cruz, agora ruína coberta de mandacaru, virou ponto de romaria. Ex-escravizados deixavam flores, sussurrando: "Obrigado, Joaquim." A maldição de terror pessoal virou legado nacional, prova de que a opressão gera sua própria ruína. O algodão do Ceará renasceu livre, mas as rachaduras no solo lembram: a terra cobra, mas também liberta. Francisco, esquecido em túmulo anônimo, simboliza o fim de uma era cruel. Fica comigo, porque essas vozes da senzala não silenciaram, elas moldam o Brasil de hoje. O legado da maldição de Santa Cruz não parou em 1888. Ele pulou séculos, virando ponte entre o passado escravista e o Brasil de hoje. Em 1920, a fazenda, abandonada há décadas, foi declarada ruína histórica pelo governo cearense. Paredes da Casa Grande rachadas pela areia, senzalas de taipa desmoronando como ossos velhos e as covas originais marcadas por placas discretas. Local de execuções injustas, 1853. Historiadores como José do Nascimento, descendente de escravizados, escavaram o local em 1950. Encontraram ossos com marcas de terra compactada, confirmando lendas. Não era só história, escreveu ele em livros. Era a terra gritando justiça. Hoje, o sítio é patrimônio cultural do IFAM, visitado por 5.000 pessoas por ano. Escolas levam alunos para aprender sobre a abolição, não como fato distante, mas como ferida viva. Os ecos sobrenaturais persistem. Guias turísticos como Dona Maria, de 65 anos, neta de meeiros antigos, contam: à noite o vento traz sussurros, nomes como Joaquim e Francisco. Em 2010, grupo de pesquisadores com equipamentos de EVP gravou áudios, respirações abafadas e frases em quimbundo. A terra cobra. Visitantes relatam tremores no chão perto das covas, areia subindo em filetes sem vento, e sonhos coletivos de mãos saindo do solo. Um documentário da Globo, Vozes Enterradas, 2015, filmou ali. Câmeras captaram sombras se movendo e um cinegrafista tossiu areia por dias. É assombração real, disse ele. Descendentes de escravizados como os de Rosa e Manuel formam associações. Anualmente, em outubro, fazem romarias com tambores e oferendas, celebrando o Dia da Terra Vingada. No Brasil contemporâneo, a história inspira movimentos. Em 2020, durante protestos Black Lives Matter no Ceará, ativistas usaram a lenda em murais de Fortaleza. Como a terra sufocou Francisco, a história sufoca o racismo. Escolas ensinam o caso em aulas de história afro-brasileira, ligando a Lei Áurea e a luta atual por reparações. A Fazenda vira set de filmes. O longa Areia Viva, 2018, dirigido por um cineasta cearense, reconta a rebelião com atores negros ganhando prêmios no Festival de Gramado. Quilombolas do interior visitam dizendo:
Joaquim é nosso ancestral. A maldição protege as comunidades hoje. Até o turismo sombrio cresceu. Tours noturnos com lanternas, onde guias alertam. Não pise nas covas. A terra ainda julga. Mas o legado vai além do terror. É lição de resistência. O algodão do Ceará, agora orgânico e justo, carrega placas livre desde 1884. Descendentes como Ana, bisneta de Manuel, administra o sítio. Meu avô ensinou que a terra não esquece, mas perdoa quem aprende. Em 2023, uma lei estadual criou o Museu da Terra Cobra, no local, com exposições de arte afro, esculturas de barro representando mãos emergindo, simbolizando almas libertas. O Brasil, marcado por desigualdades, ouve esses ecos. Livros como Maldições do Sertão, 2022, vendem milhares, e podcasts de história negra citam Francisco como o opressor que a natureza derrubou. Santa Cruz não é só ruína, é testemunha viva. A maldição de vingança virou guardiã da memória. Quem oprime ainda sente o chão tremer. Joaquim e os rebeldes, enterrados mas não silenciados, sussurram para os vivos. Lutem, como nós lutamos. Fica comigo, porque o último bloco revela como visitar e honrar essas vozes eternas. E assim, a história do Coronel Francisco e da rebelião de Joaquim não termina em ruínas. Ela vive, pulsa na terra vermelha do Ceará e no coração de quem ouve. De 1853 a hoje, a maldição da Fazenda Santa Cruz ensina que a opressão enterra sementes de revolta, e a terra, paciente juíza, sempre cobra o preço. Não foi só vingança, foi equilíbrio. Os escravizados, como Rosa, Manuel e os rebeldes, transformaram dor em legado eterno. O Brasil, marcado pela escravidão que durou 388 anos, carrega essas vozes, em quilombos remanescentes, em marchas contra o racismo, em leis que ainda lutam por reparação. Santa Cruz não é passado, é espelho para o presente, lembrando que injustiça sufoca nações inteiras. Hoje, você pode honrar essas vozes. Visite o sítio histórico da Fazenda Santa Cruz, a 80 quilômetros de Fortaleza. Pegue a estrada BR-116 até Quixadá. Vire para o interior poeirento e sinta o chão tremer sob seus pés. O IPHAN preserva as ruínas. Entre na Casa Grande Rachada, toque as paredes que ouviram gritos e caminhe até as covas marcadas. Plante uma flor. Deixe uma oferenda de milho como os ancestrais faziam. Tours guiados por descendentes custam pouco. E à noite, junte-se às romarias. Tambores de atabaque ecoam, celebrando Joaquim como herói. Mas vá com respeito. A terra ainda sussurra nomes, e quem ignora o passado pode sentir a areia na garganta. No E Vozes da Senzala, nosso canal dedicado às histórias silenciadas da escravidão, mergulhamos nessas narrativas para que não sejam esquecidas. Essa foi a saga do Coronel Enterrador, sufocado pela própria crueldade. Uma lição de que a resistência vence, mesmo do subsolo. Se essa história te arrepiou, te inspirou ou te fez refletir sobre o Brasil que herdamos, curta o vídeo, comente abaixo. Qual voz da senzala você quer ouvir em seguida? Compartilhe com quem precisa lembrar. Cada clique espalha a justiça. Inscreva-se agora no canal para mais relatos reais de luta e maldição. Ative o sininho para não perder os ecos do passado. E junte-se à comunidade. Juntos, honramos os que a terra libertou. Lembre, a escravidão acabou em lei, mas suas sombras persistem. Como Joaquim cuspiu para o coronel, diga para o mundo: a terra não esquece. Vá à fazenda, ouça os sussurros e leve a história adiante. Porque as vozes da senzala não calam, elas gritam pela liberdade eterna. Obrigado por ficar até o fim. Até a próxima Sombra do Sertão. Obrigado por assistir Vozes da Senzala. Inscreva-se e ative o sininho para saber quando a próxima história estiver pronta, para mais histórias de resistência.